Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo. Vocês podem perceber que eu não estou na minha casa, né? Estou aqui no ambiente aberto. Muita chuva em São Paulo. Nós estamos hoje aqui no centro de zoonose da cidade de São Paulo. Toda vida que eu vou no centro de zoonose, me vem lembranças boas, mas também me vem lembranças muito ruins, na verdade, da minha infância. Eu não sei você, mas quase toda criança tem um cachorrinho, né? E eu lembro muito bem quando era criança, talvez em torno de 7 anos, que eu tinha um cachorrinho e eu precisei ver o meu cachorro ser executado porque ele tinha uma doença muito grave. Uma doença que era contagiosa, muito séria, e é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Sobre uma doença contagiosa, séria e grave que acomete os nossos bichinhos de estimação, mas o pior, acomete a gente também. E eu, como cirurgião vascular, já vi muitos casos graves dessa doença, com lesões, com ferimentos, inclusive dentro das vísceras. Se você tem animal de estimação ou quer saber um pouco mais sobre isso, você precisa ficar nesse vídeo até o final, porque esse vídeo pode salvar o teu bichinho e pode salvar a tua vida também. Então, fica com a gente até o final desse vídeo que vai valer a pena. Bom, meus amigos, estamos aqui no Centro de Zoonose de São Paulo e você vê ali ao fundo vários animaizinhos, estão todos em tratamento para alguma causa, alguma doença, tá certo? Mas hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a leishmaniose. Não quer dizer que todos ali estejam com leishmaniose não, tá bom? Tem vários tipos de doença. Hoje o tema do vídeo é leishmaniose, uma doença que acomete tanto humanos quanto animais. Você já ouviu falar em leishmaniose? Pois é, a leishmaniose é uma doença bem séria, uma doença muito grave. Então, principalmente se você não trata. E ela é uma doença que acomete tanto o ser humano quanto os bichinhos. Na minha faculdade, na minha vida como médico, eu tratei muita gente com leishmaniose. Como cirurgião vascular, peguei demais. Mas, Daiane, quais são as formas da leishmaniose no ser humano? Bom, as formas da leishmaniose do ser humano, elas podem ser duas. Uma é a chamada leishmaniose cutânea, ela apresenta geralmente ferimentos. Por que eu tive essa experiência como cirurgião vascular? Porque as pessoas chegavam com ferimentos nas pernas e não sabiam se era ferimento de diabético, não sabiam se era ferimento de outras coisas. E muitas vezes aquela ferida que nunca cicatrizava era a chamada ferida braba. Você já ouviu falar? Popularmente, a ferida braba é aquela leishmaniose. Vou colocar aqui para aparecer na imagem o aspecto de uma ferida da leishmaniose para você começar a entender. É aquela ferida que você passa remédio, você toma antibiótico, nada cicatriza a não ser o remédio da leishmaniose. Porém, essa leishmaniose cutânea, né, que dá na pele, que são ferimentos, ela pode não ser somente cutânea, pode ter outra forma da leishmaniose, que é a leishmaniose visceral. E nessa forma, aí a coisa começa a complicar mais, porque começa a dar febre, começa a dar perda de apetite, perda de peso, começa a dar indisposição, começa a cair a atividade do teu sistema imunológico, a crescer o fígado, o baço, então é a leishmaniose visceral. Essa também tem tratamento, mas tudo precisa ter diagnóstico precoce. E essa doença se dá principalmente pela transmissão, um mosquito, né, chamado mosquito palha, ele transmite a leishmania, que causa a leishmaniose, dos animais para a gente. Então a gente precisa entender também como é que funciona essa questão toda nos animais. E para falar melhor sobre essa relação de leishmaniose com o ser humano, com os animais, o que acontece com os animais e com a gente, eu chamei um especialista veterinário e diretor aqui do Centro de Zoonose de São Paulo. E eu estou aqui com o diretor do Centro de Zoonose, diretor e veterinário responsável pelo Centro de Zoonose de São Paulo, Werner Garcia, que nos deu essa oportunidade de estar aqui com ele, aprendendo sobre leishmaniose. Muito obrigado pela oportunidade que você nos deu. De nada, tenha um bom dia. Apesar que esse dia é chuvoso, né, aqui, mas a todos do seu canal um excelente dia. Obrigado, Werner. E fala pra gente, o pessoal que está em casa tem muita curiosidade. Como é essa leishmaniose, principalmente no animal? Como é essa doença? O que é que ela causa? De onde ela vem? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Vamos lá. A leishmaniose, há 30, 40 anos atrás, era uma doença mais de origem rural. Não tinha ainda nas grandes cidades. E em algumas áreas mais endêmicas, como o oeste do estado de São Paulo, a região central do estado de São Paulo, e também no Nordeste e algumas áreas do Centro-Oeste, principalmente no Mato Grosso do Sul. Com o avanço das cidades, a doença também veio avançando. E hoje ela está cada vez mais perto da gente. Tá? Nos animais, tá? Existem duas formas da doença nos animais. Uma forma que a gente chama cutânea e uma forma que a gente chama visceral. Tá? Nos animais, assim,
os estudos, ainda 50% desses animais ainda são assintomáticos, ou seja, eles têm a doença e ainda não apresentam lesões. Mas os animais que apresentam lesões, na forma cutânea que é mais evidente quando a gente consegue ver, a gente chama principalmente de algumas erupções cutâneas, umas feridas na pele em forma de úlceras, em forma bem arredondada também. E uma coisa bem marcante também nos animais, o focinho e o coxim, que é as almofadinhas debaixo das patas, elas começam a ficar ressecadas, então em um momento elas perdem a coloração e elas ficam como se fossem ressecadas. E com isso que nos geram o alerta que o animal pode ter ou não leishmaniose. Nos casos da leishmaniose visceral, aí claro, tem sinais clínicos mais evidentes, como febre, letargia, ou diminuição de peso, mas também há um aumento significativo de fígado e baço. Então esses animais começam a ficar com inchaço no corpo, que o veterinário começa a ficar com dúvida aí e faz o diagnóstico da doença. Como é que a pessoa que está em casa, sem ir ao veterinário, assim, pode perceber que um cachorro está com leishmaniose? Principalmente essa questão do ressecamento, principalmente do nariz e das patinhas. Essas feridas. Essas feridas no corpo que nunca saram. Começa a ter aquela ferida que não sara. Aí ele liga o alerta e vai buscar o médico veterinário. E claro, sabendo que uma área que é endêmica, por exemplo, hoje a cidade de São Paulo ela é silenciosa. Não temos casos de leishmaniose na cidade de São Paulo. Mas na grande São Paulo, ao redor, hoje a gente já tem casos já de leishmaniose. E me diz uma coisa, o que o pessoal chama de rabujo, é a mesma coisa de ferida de leishmaniose? Isso, lá é um linguajar mais isso, é um termo popular que o pessoal utiliza mais no Nordeste, né? Então, que é o rabujo, né? Que são essas feridas, é um termo mais popular que é utilizado. E quem causa essa doença no cachorro? É o mesmo mosquito que causa no ser humano também? Isso, ela é uma zoonose de origem vetorial. O mosquito é o mosquito palha, tá? A gente conhece como mosquitinho palha, ele é bem pequenininho. O nome científico dele é Lutsomia longipalpis. Então, como que é a doença? A leishmania é um protozoário, tá? Então, existem duas formas dessa leishmania, que chama promastigota e amastigota, tá? A promastigota é o leishmania com um flagelo, com um rabinho. Então, ele fica na laringe e fica no aparelho bucal do mosquito. Então, quando o mosquito vai fazer o repasto sanguíneo, ora no animal, ora no ser humano, ele vai e transmite esse flagelo. Então esse flagelo vai para a corrente sanguínea, entra nas células de defesa, os macrófagos, né? E ele faz uma metamorfose para parte amastigota, que é essa fase que ela começa a fazer a multiplicação e rompe as células e começa a causar as lesões, tanto na pele quanto nos órgãos do animal. Então mesmo mosquito pega o homem e o cachorro? Pega o homem e o cachorro. Por quê? O mosquito ele tem um hábito crepuscular, um hábito mais noturno, até 23 horas ele tem. Então ele vai pela oferta de alimentos. Se você tem um animal mais fácil, ele vai no animal. Caso ele não tenha o animal, o último caso ele vai no ser humano. Tá? Então ele vai pela oferta de alimento mais fácil. Se ele está em área de mata, ele vai no animal silvestre. Então vai de acordo com a oferta do mosquito. Então também pode ser transmitido do cachorro para o ser humano, ali de casa. Pode. E me conta uma coisa, a gente tem aquela história, tem aquela ideia da infância da Sucan, né, procurando nas casas. E como é que funciona aquela busca ativa nas casas? Ainda é feito isso hoje? Até antes de 2016, vocês falam Sucan, aqui em São Paulo é SUSEM, o nosso aqui Centro de Controle de Zoonoses, né? Principalmente no estado, eles fazem essa busca ativa. Os animais que são encontrados positivos, até 2016, o preconizado era a eutanásia desses animais. Isso era um cortezinho na orelha? Isso, tinha um cortezinho na orelha, você fazia o diagnóstico, se o animal era positivo, fazia a eutanásia do animal. Eliminar. Isso. Só que a partir de 2016, até mesmo por questão de proteção animal e com o advento também de técnicas de tratamento mais eficazes, hoje existe tratamento para leishmaniose. É claro que você faz o tratamento nos cães, não há uma cura definitiva da leishmaniose, mas você consegue dar uma sobrevida para esse animal. É como se reduzisse, digamos, a carga, não é um vírus, mas a carga viral. A carga protozoária a carga protozoária do animal não vai ter a cura. Não tem mas ele não transmite. Isso, você consegue manter em níveis seguros. Olha que legal, porque muita gente não sabe disso, né? Isso. Ainda hoje é um tratamento mais caro, tá? Então o proprietário tem que se comprometer a fazer esse tratamento, tá? Porque o medicamento ainda é muito caro, tá? Então, o que a gente pede muito são as medidas de controle. Principalmente, hoje o Ministério da Saúde vai enviar para os estados coleiras, né? Para evitar o mosquito. Então, a grande sacada da leishmaniose é você tentar evitar o mosquito. Nos cães, então, hoje existem coleiras, né? Já existe há muito tempo. Aquelas coleiras que protegem
do mosquito. Essa que é a grande questão. Existem pessoas que acham que é mito, então funciona mesmo aquela Funciona, coleira. a coleira funciona. A coleira funciona. Deixa eu fazer uma pergunta bem, talvez, não sei se é uma pergunta burra, mas essa coleira também serviria para ser humano? Protegeria? Não. O que essa coleira faz? Não, essa coleira, ela exala um produto químico, ela exala e é como se fosse um repelente para o mosquito, tá? Não para o ser humano. E como a gente pode melhorar a saúde do cachorro, da gato também? Então, em gato, havia uma história que o gato é mais refratário à leishmaniose, mas hoje já há estudos que uma porcentagem dos felinos também já estão também desenvolvendo a doença. Então pode dar em cachorro, em gato, raposa também não? Então, os animais silvestres são reservatórios. Saruê, raposinha, que lá no Nordeste tem bastante raposinha do campo, entendeu? Saruê. Então, eles também são reservatórios da doença. Verne, como é que a gente pode deixar o nosso cãozinho em casa mais saudável para que, se vier uma doença dessa, ele consiga sair de uma forma melhor? Hoje, para prevenção, hoje existem vacinas também que para leishmaniose você pode fazer uma vacina enquanto filhote a partir do 4º mês, 3 doses, e depois anualmente você faz um reforço dessa vacina. Aquela coisa, ela não é 100%, mas ela dá uma imunidade para o animal, tá? E sempre fazendo controle. Se você é de área endêmica de leishmaniose, sempre ficar esperto com a questão da prevenção do mosquito e consultar o veterinário regularmente, fazendo testes, exames, pelo menos uma vez por ano. Não existe um veterinário com espécie de SUS, veterinário do SUS gratuito, onde a população possa ser atendida? Então, aqui em São Paulo já existem 4 hospitais veterinários públicos. Existe, né? Existe, que é uma parceria. Hoje nós temos também uma coordenação de proteção a animal, tá? Que eles veem mais essa questão do bem-estar animal e a linha de cuidados animais, e tem nós que fazemos toda a parte da vigilância. Então hoje existem 4 hospitais públicos no qual as zoonoses a gente alinha com eles para fazer o tratamento, ou depois vem para cá, a gente encaminha para eles fazer o tratamento. Werner, eu quero primeiramente te agradecer demais pela tua atenção. Gente, desde que a gente chegou aqui, ele está lá perto da gente, orientando, dando dica e assim, disponível. Parabéns pela sua disponibilidade. Você está ajudando a milhões de pessoas no Brasil. Obrigado. Eu queria que você desse aqui para fechar uma última dica para aquela pessoa que tem seu bichinho em casa, no apartamento. O que essa pessoa deve fazer para ter cuidado para que esse bichinho não pegue leishmaniose e, se pegar, também não pegue na própria pessoa? Então, primeiro, em áreas endêmicas, o importante é ter a coleirinha, tá? Principalmente o pessoal que mora em apartamento ou em casas com muito quintal, sempre manter essa coleira, sempre manter também as vacinas, vermifugação em dia, também os cuidados básicos, e o mais importante, pelo menos passar uma vez no ano no veterinário para fazer um check-up. E com isso também o veterinário em área endêmica, ele pede os exames para leishmaniose, tá? E também sempre ficar alerta. Se vocês observarem uma perda de pelo excessiva, tanto a região do focinho como o coxim, né, a almofadinha do animal começar a ficar muito ressecada, também é um sinal de alerta para leishmaniose. Olha, muito obrigado. E vou dizer para você, eu aqui estou só ouvindo e aprendendo muito. Não, porque obrigado, a doutor. gente negligencia Obrigado. nossos cachorros muitas vezes, acha que não é nada. A gente às vezes negligencia nossa própria vida. Como ser certeza. humano, não vai ao médico, imagine o cachorro, né? Com certeza, doutor. Muito obrigado, parabéns pelo seu Obrigado, trabalho. doutor. Felicidade. Estamos à disposição. Valeu, gente!